Mas e o que é o tempo? O tempo é uma noção de continuidade. A gente desenvolveu através da ciência, da física, uma noção de continuidade que nos dá a sensação de passado, presente e futuro. O tempo ele é isso. Ele, na verdade, não tem como a gente administrá-lo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Para ser mais exato, 24 horas, 6 minutos e 6 segundos. Todo mundo tem esse mesmo tempo. E como que algumas pessoas conseguem produzir tanto? Como algumas pessoas conseguem entregar as coisas dentro do prazo? Como que algumas pessoas conseguem administrar esse tempo? Na verdade, administrando as suas prioridades. Agora, quando a gente fala de prioridade e de gestão de tempo e de prioridade, a gente está falando do tempo relógio. E essa gestão ela só acontece mediante a nossa capacidade de execução perante o relógio. Como que a gente executa alguma coisa e como que a gente prioriza se a gente não tem essa noção do que somos capazes de fazer numa determinada lacuna de tempo, num determinado espaço de tempo? É preciso ter essa noção. Então, a primeira atividade, e daí eu já vou deixar como sendo a mais importante que eu acho, é autoconhecimento. Normalmente, quando você pergunta a uma pessoa que não tem boa gestão de prioridade, se ela seria capaz ou não, ela responde, acho que sim. Acho que sim. Só que se você tem a noção do que você é capaz de fazer numa lacuna de tempo, você tem condições de dizer se você faz ou não essa atividade, se você dá conta ou não, se você precisa ou não de mais pessoas. Então, se você tem uma rotina, começa a listar qual o tempo que você leva para executar. Quem não já teve a sensação de terminar de ler e dizer, nossa, não sei o que eu li, vou voltar umas 4 páginas. Olha que contraproducente. Você volta 4 páginas, lê de novo, aí você descobre que também não entendeu, aí você volta mais 2 páginas, aí você desiste e o hábito de leitura fica parado, principalmente quem é empreendedor. Essa pessoa que é empreendedora, às vezes ela para um tempo gigante da sua vida para decidir uma coisa que ela poderia pagar para uma outra pessoa fazer. Um exemplo, você tem uma ligação, você precisa resolver um problema de banco. E sua hora-dia, essa é uma métrica fácil de se entender, não é que se deve ser só ela aplicada, mas você ganha por dia R$200, um exemplo, esse seja o quanto você ganha por dia. E se você tem um serviço que vai levar o seu dia inteiro no banco, você poderia pagar alguém, por exemplo, R$50 e essa pessoa faria por você. É mais vantajoso você ficar lá produzindo o que você sabe fazer, a sua criatividade, o que você sabe realmente produzir e delegar atividades que são de valor mais baixo do que o que você ganha por dia. O nosso cérebro, ele é um cérebro voltado para ser mais criativo do que de memória. Essa lista para entendermos a nossa capacidade versus o tempo do relógio e também essa informação de que o nosso cérebro ele é limitado, a gente não tem condições de armazenar todas as informações. O Marcelo bem falou, a era da tecnologia, você ganha menos estresse. Quem não fica estressado sabendo que é sexta-feira e o serviço da terça ainda não foi feito? Ela aumenta os seus esforços, então quando você tem uma boa gestão de prioridade, esses esforços tendem a diminuir. O nosso cérebro, ele possui uma característica, o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Ele quer economizar o máximo de energia, ele tem muita função, né? Pensa comigo, se você parar 1 segundo agora e pensar no seu pé, você vai sentir diversas coisas acontecendo. Você vai sentir que está frio ou que está quente, você vai sentir que está dormente ou vai sentir algum pelinho passando. E o nosso cérebro ele é feito em camadas, então as camadas mais externas elas são mais novas, mais recentes na humanidade. E é nessa onde a coisa está acontecendo com mais dinâmica. Aí o que a gente ganha, consequentemente, são mais tarefas realizadas e principalmente tempo livre e novas oportunidades. Quando você tem tempo livre, você está conhecendo novas pessoas, sendo mais criativo, desenvolvendo o seu negócio ou a sua rotina e passa a ter melhores oportunidades. Tem gente que demoniza o tempo livre, né? Trata como se fosse uma coisa muito ruim. Nossa, que vida boa! Nossa, você está de férias, não está fazendo nada. Ei, que vida mansa! Trata como se o tempo livre fosse uma coisa ruim, mas não é. Ter tempo livre
é qualidade de vida. Você vai ter mais tempo com seus filhos, com a sua família, você vai ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta e, consequentemente, você vai aliviar o seu cérebro para que ele possa ser um cérebro que produz melhor. Você vai ter uma produção muito melhor se você também conseguir tempo livre. Porque muita gente crê que uma boa gestão de prioridades são só técnicas. Alguém vai apresentar uma fórmula mágica e falar para você: olha, essa é a fórmula mágica, você tem que fazer assim, assim, assim. Isso chama processo. De fato, você precisa ter bons processos dentro da sua empresa, você precisa ter bons processos na sua vida, você precisa ter bons processos em vários lugares. Só que isso não é um hábito. A gente tem que tratar de hábito. Existe uma diferença entre o que eu posso fazer e de quem eu sou. Existe uma diferença enorme. Antes de falar do ciclo de ouro, eu vou falar do ciclo da ferrugem. É um termo que eu inventei essa semana, mas eu quero compartilhar com vocês. O ciclo da ferrugem é a nossa capacidade de corrosão das boas ações. Como que ela funciona? Sempre que você faz uma coisa que não é um hábito muito bom, pensa num hábito aí que você não gostaria de possuir. O que estimula esse hábito? Qual é o gatilho que faz você ter esse hábito? Qual é a recompensa que você se dá quando você pratica esse hábito? Nesse momento, quando você criou isso, você criou a corrosão do hábito bom. Você está ali alimentando sempre um hábito ruim. E é possível mudar? Claro que é, senão eu não estaria aqui falando com vocês. É totalmente possível. E a gente utiliza aí o ciclo de ouro. No momento que ele desceu na camada do cérebro, ele vira rotina. Virou rotina, é como escovar o dente. Você faz sem perceber. Depende da sua disciplina, Rebeca. Aí você tem que perceber. O primeiro degrau é o mais difícil. Mas toda caminhada começa com o primeiro passo. Vai ter uma atividade que a gente vai falar de como quebrar os trabalhos para que você consiga transformá-los em hábitos. Porque normalmente o que acontece? Às vezes por culpa de uma árvore, a gente não consegue apreciar a floresta inteira. Porque você está olhando só para a árvore, você está olhando só para o resultado final. Só que você tem que olhar a floresta inteira, você tem que apreciar a paisagem inteira. Então vamos tratar aqui dos inimigos da produtividade. Eita, quem são eles? Primeiro, novamente, a gente está tratando aqui ainda de ações, né, de como a gente se comporta. Então, os inimigos da produtividade é a exiguidade, a zona de conforto, prioridades erradas, terceirização de culpa, busca da perfeição, tudo para ontem e o aprendiz não praticante. É importante que você delegue algumas tarefas. Eu dei o exemplo do banco. Não convém você fazer um trabalho que vai gastar mais do seu dia, que você vai perder um dia de produtividade, sendo que o custo financeiro dele para uma terceira pessoa fazer ia ser muito menor do que o que você ia produzir, do que o que você ia ganhar naquele dia. Não tem lógica. Quando não é você, os outros definem por você. E às vezes você vai me falar: eu sou um liderado, eu não sou um líder. O líder é a pessoa que é atrapalhada. Talvez seja culpa do seu líder, mas você, como liderado, tem a condição de ir aos poucos mostrando ferramentas para o seu líder. Olha, tem essa ferramenta aqui, a gente pode utilizar essa ferramenta, sempre que essa atividade está sempre feita dessa maneira, a gente pode fazer diferente. Quem sabe, de repente, você também não vira uma posição de líder no futuro. É sua função mostrar para o seu líder que existem outras opções, que é possível aplicar processos, que é possível ter melhor produtividade, com mais qualidade, com menor preço, que é possível você trabalhar uma gestão melhor de produtividade e, consequentemente, de tempo. Prazos, você tem que criar prazos, mas presta atenção que aqui tem uma armadilha. Eu preciso cortar a grama do jardim terça-feira que vem. Aí chega na terça-feira que vem, aí você não corta a grama. Aí você tira a credibilidade da sua agenda. E toda vez que você tira a credibilidade da sua agenda, você está dizendo para o seu cérebro que não pode confiar na sua agenda. Utilize ferramentas. Eu falei aqui diversas ferramentas. Utilize as ferramentas que você conseguir. Tudo que puder ser automático, faça. Tudo que for débito automático, as contas por e-mail, as minhas contas, a grande maioria, só aquelas que eu não consigo mesmo, elas vêm todas por e-mail.
Tudo que puder ser automático, você deixa automático. Gente, essa é a parte que eu mais gosto, porque nós brasileiros não conseguimos dizer não, né? Não é uma coisa muito fácil de se fazer e é uma arte. A gente precisa dizer não em alguns momentos, a gente precisa também utilizar essa ferramenta que é o não, para que a gente não fique sobrecarregado. E eu vou mostrar para vocês quando utilizar o não e principalmente como fazê-lo para que não fique uma pessoa chata, não fique uma pessoa arrogante. Então, o não, ele tem que ser tomado com cuidado porque ele está num ambiente cultural. Se você for uma pessoa que diz muitos não, em alguns momentos vão deixar de te convidar para as coisas. Então você precisa dizer não, mas dizer não com sabedoria e com cautela. E principalmente quando dizer não. Pode